Senhor Deus, nosso Pai, na reverência, Pai, da Tua presença, nos colocamos para ouvir da Tua voz. Seja o Teu Espírito conosco, Pai, nos dando discernimento, entendimento da Tua palavra, abrindo o nosso coração. Seja, Pai, a Tua palavra na nossa boca, para que seja o Senhor e não os homens, Pai. Manifesta a Tua glória pela Tua verdade. É o que oramos, certos e confiados em Jesus. Amém. Vamos lá. O texto que vamos expor essa noite se encontra no livro do profeta Josué. Enquanto nos preparamos para falar sobre a causa de Cristo, sobre sermos soldados na causa de Cristo, foi inevitável refletir um pouco sobre os tempos da UCP, enquanto refletia neste texto. Soldados. Como não, quando falamos de guerra, falamos de soldados, de batalhas, como não nos lembrarmos deste livro tão colorido, conhecido, amplamente anunciado, o livro de Josué, a batalha pela terra prometida, a conquista de Canaã. Como não lembrar de tão grandiosas descrições presentes nestas páginas? E também me lembrar o tempo da UCP, Soldados de Cristo. Cada jovem recebia uma missão, né? Cada criança gostava de trabalhar com missões, com objetivos, eram recompensados por tais missões, tais tarefas. E me lembro que no tempo da UCP ainda, um tio meu, tio Ragen, queria nos ensinar sobre como nós deveríamos investir em finanças, aprender a guardar dinheiro, aprender a usar dinheiro. E ele teve uma ideia numa das nossas férias, como fazia nos tempos da UCP. Vamos dar uma missão para esses meninos. Eu, filho dele, meu primo, vocês venderão picolés. Nós queríamos muito picolé, verão, até hoje gosto muito. E ele falou, não vamos só comprar os picolés, vocês vão vendê-los. E o pouquinho dinheiro que vocês receberam agora vai virar um dinheiro maior. Ora, o intento dele era nos encorajar, a ensinar a investir. Nos deu uma missão. A missão dada para uma criança é igual tropa de elite, né? A missão cumprida. E investimos aquele dinheiro num isoporzinho de picolé e fomos vendê-los lá por 2 semanas. Por uma semana ao longo das férias de 2 semanas, né? Então no final dessa primeira semana estávamos realizados, tínhamos cumprido a missão, tínhamos vendido todos os picolés. Claro que alguns parentes compraram para nos ajudar, não foi algo tão exaustivo, mas missão cumprida. E ficamos alegres, e ele contou o dinheiro e nos presenteou com aquele dinheiro. Falou, viu, olha que excelente, o que vocês vão fazer com todo esse dinheiro? Primeira ideia nossa, comprar picolés. Para vender? Não, para comer, que era o objetivo da primeira semana. Comemos todo aquele dinheiro em picolés. E meu tio tentou dizer, não era isso o proposto. Mas crianças, mesmo com a missão nas suas mãos, desentendem do seu propósito maior. Precisam ser acompanhadas, precisam amadurecer, para então entender. A finalidade é muito pessoal, é muito restrita, é muito pequena. Tal qual uma criança, em sua vida diária, antes ainda do seu crescimento, também é um cristão no caminho da fé, que necessita de amadurecimento, necessita de entendimento a fim de abstrair o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito de sua vera missão. Crianças podem não entender o todo, mas se entregam naquilo que fazem. Adultos se tornam maduros, não costumam se entregar tanto assim.
Mas observemos como é o amadurecimento na vida da fé, no caminho da fé. Como é a vida de um soldado na causa de Cristo, a partir deste texto do livro de Josué, no capítulo 5. Eu lerei Josué, capítulo 5, do verso 13 até o 15, e depois Josué, capítulo 6, do verso 2 até o verso 7. 5, do 13 ao 15, e então 6, do 2 ao 7. Acompanhe a leitura. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. "40 anos depois da travessia do Mar Vermelho, o Jordão é atravessado. 40 anos depois da celebração da Páscoa, uma nova Páscoa é celebrada. 40 anos depois de um povo preparado, circuncidado, novamente Josué circuncida e consagra, identifica o povo de Deus. Está na hora. E Josué, não mais um jovem moço, aqui ao largo com seus 80, 81 anos de idade, estando ao pé de Jericó, levanta os olhos para ver. E o que vê Josué, né? O nome de Jericó, em sua língua de origem, é Tel et Sultan. Não se prenda o termo apenas para ter uma breve noção do que é Jericó. Toda cidade, mesmo na Escritura, que tem seu nome iniciado com essa expressão, Tel, quer dizer que ela é uma cidade edificada sobre as ruínas de uma antiga cidade. Ora, uma cidade foi edificada, foi destruída, ela então é agora aterrada, ela é coberta com terra. E uma pequena elevação, uma pequena colina se faz sobre as ruínas antigas. A Jericó de nosso tempo, em nosso texto, é a Jericó de número 3. Logo, por baixo dela, existem 2 outras ruínas de antigas cidades palmeira. Tel et Sultan, a cidade sobre a colina, a cidade sobre a montanha. E essa pequena colina recebera um muro ao entorno da montanha. Para quê? Para que a pavimentação da cidade fosse plana. Um muro de arrimo, segurando a pavimentação. E esse muro, logo, essa colina já se elevava do chão por cerca de 4,5 metros. Acima desse muro de retenção, né, que é o muro de arrimo, vinha sim agora as muralhas de Jericó, tão famosas na antiguidade, tão reconhecidas também pela igreja. Estes muros, pelo alicerce desta primeira base
que podemos verificar até os dias de hoje, tem mais 18,5 metros. Somatória, 23 metros. Minha esposa depois pode ajudar-nos a saber quantos andares são estes. Não conheço a metragem exata, mas 23 metros apenas em 2 etapas de muro. Realmente Josué deveria levantar os seus olhos para ver. E não era algo algo simplesmente frondoso, alto, mas era algo belicamente reconhecido em todo aquele tempo. Há algumas cartas, apenas a título de curiosidade no texto, algumas cartas de generais egípcios recomendando ao seu faraó, enquanto fazia guerra no Oriente, para que evitasse combater Jericó. Seria um cerco muito penoso, uma luta muito difícil. Perderiam-se muitos homens para aquelas muralhas que tinham nos locais mais finos cerca de 2,5 metros, e nas hastes mais largas cerca de 7,5 metros. 23 metros do chão, com pavimentação, com largura para que passasse um carro de soldados, com cerca de 7,5 metros. Realmente não era nada comum para aquele período. Mas o mais significativo, o mais surpreendente do texto, não está naquilo que simplesmente estava olhando, na forma da cidade, mas no estado dela. Pois o verso 1 do capítulo 6 declara o seguinte: ora, Jericó estava rigorosamente fechada. Por causa de quem? Dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Lei marcial estava lacrada. Como que uma cidade tão fortificada, que não precisava temer o Egito, império mais poderoso de seu tempo, estava lacrada por conta de quê? Por causa dos filhos de Israel, por causa de nômades do deserto. Isso faz sentido? Só que isso se intensifica ainda mais quando vamos conferir os motivos. Por que temer os filhos de Israel? Isso está no verso 1 agora do capítulo 5. Veja o que diz: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Vejam que por um momento, se não fazia sentido antes, faz menos ainda. Por que temer os filhos de Israel? Porque eles atravessaram o rio. E não é qualquer temer. A união de expressões presente neste verso, traduzido por desmaiar o coração, perder o sentido, perder a visão, perder a propósito, perder o alento, o fôlego, a vida. Vou lhe dar um exemplo, e talvez tal exemplo clarifique um pouco esta pequena confusão no texto. Pois a Jericó, que é olhada por Josué, que está lacrada por causa dos filhos de Israel, a Jericó dos amorreus, tem práticas militares bem definidas, bem demarcadas. Um general amorreu, quando ele quer sair a uma batalha, ou mesmo um rei amorreu, quando quer sair ao combate, ele tem um ritual que ele deve fazer. Nós, sempre que fazemos alguma coisa como cristãos, invocamos o nome do nosso Senhor, tomamos decisões segundo a vontade de Deus, não a nossa, temos o nosso proceder, como eles, com seus deuses. Segundo sua visão, os deuses dos amorreus têm seus poderes, sua natureza vinda da água. Logo, é comum que muitos rituais sejam aquáticos. E este é. O general amorreu, o rei amorreu, munido de sua armadura, com espada em punho, cetro na mão direita, espada na mão esquerda, ele se dirige às margens do rio mais próximo, neste caso, o próprio Jordão. E às margens do rio ele tem uma tarefa. Qual é a tarefa dele? Ele deve ir até a metade do rio, todo armado com sua armadura, bronze polido, ir até a metade do rio e voltar em segurança. Isso quer dizer que os seus deuses o abençoaram, permitiram, garantiram a sua vitória. Se ele fosse até o meio do rio e voltasse em segurança, sua vitória está garantida, pode sair em batalha. O que é difícil, porque a metade do rio, nos arredores de Jericó,
Nos dias de hoje, no tempo poderia ser inclusive um pouco maior, é de 3,5 km, não é uma distância muito curtinha para se fazer todo munido da armadura, né? Mas ele o fazia. E não é à toa, e não é estranho, que alguém que tinha esta prática de buscar a bênção e a aprovação dos deuses, nesse ritualismo, observando o que aconteceu na travessia do Jordão, ficasse atemorizado. Porque o rei dos filhos de Israel fora até a metade do rio. A arca da aliança fora deslocada até a metade do rio. E o que aconteceu? Ela voltou em segurança para ser aprovada pelos deuses? Não. Os deuses não apenas se calaram, eles foram subjugados. O rio secou. Não à toa também um altar ao Deus Santíssimo foi edificado, onde o rio havia secado. Os deuses não aprovaram, foram suplantados por nômades do deserto. Rapidamente, em comparação, é como se você, meu irmão, soubesse que toda a sua diligência como cristão, que todo o seu compromisso como ministro, que toda a sua dedicação ao caminho da fé fosse usurpada, que Cristo não fosse o Senhor da nossa vida. Para nós o impacto é sempre menor, porque sabemos ser isso impossível. Por isso a expressão desmaiar o coração e perder o fôlego, porque não há mais sentido na vida, sentido no viver. Todo o sistema, tudo o que se conhece pela vida foi destituído. É óbvio que, independente ao tamanho do exército inimigo, se lacre a cidade para o que se está observando. Lacrada em lei marcial, ninguém sai e ninguém entra. E Josué está olhando para isso aí e pensando, talvez, né? E agora? E enquanto pensa, ele vê um homem com uma espada nua, quer dizer, fora da bainha, na mão. Esse vídeo de ilustração, né? Na mão. Ou seja, você está perto do inimigo, aos pés de Jericó, vem um homem com a espada na mão, ou seja, pronto para a batalha. O que você perguntaria? De certo mesmo que Josué: é dos nossos ou dos adversários? É amigo ou inimigo? É do bem ou é do mal? Só que a resposta surpreende ainda mais do que o estado de Jericó, porque o que responde este homem? Não. Ele não diz que é amigo, ele não diz que é inimigo, ele diz não, porque ele é o príncipe do exército do Senhor, e ali acabara de chegar, o principal, a primícia, o maior, o melhor do exército do Senhor, o anjo do Senhor, Jesus. E ele não vem para o auxílio, para o socorro dos filhos de Israel, ele vem por si, para promover a sua batalha, a sua glória, através da sua aliança. Sim. Este declara a sua divindade a Josué, porquanto é por Josué adorado, e ele permite o ser. Outros anjos já apareceram, e após a tentativa de adoração o declararam não. No entanto, este o permite ser adorado, e profere as mesmas palavras que o anjo do Senhor proferiu, quando aparecer a Moisés, dentro da sarça: tira as sandálias dos pés, porque o local é santo. E fez Josué assim. Esta primeira parte do texto, a preparação de Josué e dos filhos de Israel, nos conduz à segunda parte do texto, a convocação que ele recebe por parte do príncipe do exército do Senhor. Ele entrega a Josué que ele recebeu vitória sobre Jericó, sobre o seu rei, sobre os seus valentes, como já havia prometido o Senhor, que lutaria as batalhas dos filhos de Israel, desde a libertação do Egito, e o aqui está para fazê-lo, está aqui para lutar. No entanto, uma estratégia um pouco peculiar, né?
Tá, Jericó está com medo, está lacrada, está escondida. No entanto, qual é a estratégia? Circundar a cidade por 6 dias. Talvez também não seja estranho como essa pequena brincadeira estratégica não tenha sido transformada em zombaria por aqueles que estavam atemorizados um pouco antes. Porque enquanto os filhos de Israel não ultrapassavam uma esquina da muralha, os portões não eram abertos e o exército inimigo os alcançara por trás. Por que não, como vemos em tantos filmes, em tantas representações, lançar por cima da muralha mesmo umas pedras, um óleo quente, flechas? Porque nada acontece ao longo de toda a procissão. Já falamos um pouco sobre o costume dos amorreus. Ora, são os amorreus presentes aqui. Sobre os costumes bélicos, sobre o que eles fazem quando saem para uma batalha, como vimos. Mas eles também têm uma outra prática também um tanto peculiar quando retornam das batalhas. O general amorreu, o rei amorreu, depois de vitorioso, tendo conquistado uma nova cidade, uma nova terra, ele tem um pequeno ritual a fazer. Ele agora vai, ainda munido com sua armadura. Lembra, antes ele estava com seu cetro na mão esquerda, na mão direita. Agora ele está com o seu cetro na mão esquerda, porque na mão direita está o cetro do novo rei, da cidade conquistada. E ele vai rodear a cidade que acabou de adquirir, indo ele à frente. Logo atrás dele, o séquito dos seus nobres, seus generais, seus tenentes. Atrás dos seus tenentes, todo o seu exército. E ao longo de uma procissão de todo um dia, onde ele vai circundar a cidade por inteiro, ele vai reconhecer o que dominou, e os dominados o reconhecerão como seu novo líder, como novo monarca. E ele vai fazer isso por 6 dias, uma vez por dia. Porquanto no último dia, no 7º dia, ele não mais fará isso. Ele vai entrar na cidade, e agora vai rodear a praça central, a praça dos decretos, algo comum no Oriente Antigo, seja no Egito, na Mesopotâmia, Babilônia, ou mesmo será em Israel, inclusive onde se encontrarão os anciãos no Antigo Testamento. A praça dos decretos. Ele vai agora dar 7 voltas na praça dos decretos. E depois de dar 7 voltas, ele vai subir a praça e vai dar o seu primeiro decreto. E qual o decreto mais comum? Todos os irmãos já viram alguns filmes? Vão saber supor. Morte aos nobres antigos, trono aos nobres partidários. Morte aos generais antigos, trono aos generais vitoriosos. Geralmente o primeiro decreto é um decreto de morte. E depois todo o povo, em especial também o povo conquistado, tem que gritar para reconhecer aquele decreto como seu, se assumindo e assumindo o novo líder sobre si. O povo grita. Porque o medo não se torna zombaria, porque o medo se torna pavor, porque o medo se torna desespero, porque a volta da vitória está sendo dada antes da batalha. Porque tal qual a sua procissão, o rei de Israel ia à frente, a arca da aliança, que principia o próprio Deus no meio dos homens, o próprio Deus no meio do seu povo, vai à frente da procissão. Atrás dele, seus mediadores com o povo, seus sacerdotes, munidos da trombeta de chifre de carneiro, como o texto repete, e se o texto repete, nos é importante. E depois desses sacerdotes com as trombetas, todo o povo que pode pegar em armas, o segue. E exatamente pelos mesmos 6 dias, a prática que lhes é tão conhecida, é realizada por um povo inimigo. E eles se atemorizam mais. No último dia, eles não adentram na cidade, mas eles fazem as 7 voltas lá fora. E um decreto é anunciado, porque a trombeta de chifre de carneiro, o shofar, é tocada longamente com forte sonido. E os irmãos vão perceber que toda vez que esta trombeta é anunciada na Escritura, o anúncio é forte, é juízo.
é reprovação da parte do Senhor. Grandes sinais são realizados após o toque extraordinário desta trombeta. E isto aqui acaba de acontecer. E logo depois que é tocada a trombeta, que o decreto de Deus é anunciado pelo seu toque, o que o povo faz? Como todo o povo já estava acostumado a fazer, grita, assevera e declara, confirma o decreto, e ele já é imediatamente realizado. Os poderosos e frondosos muros caem abaixo, mas ninguém morre não. Os muros não caíram para eliminar os soldados inimigos. Os irmãos vão se lembrar que a cidade começava a 4,5 metros do chão. Lembra o muro de retenção, o muro de pavimentação? Logo onde estava a porta? Acima do muro. Por isso o texto enfatiza que as muralhas caíram. Para que o quê? Para que o povo subisse. E todo o povo, segundo o texto, vai continuar. A partir do verso 7, foi exterminado pelo fio da espada, exceto Raabe e sua família, pois pela graça do Senhor foram mantidos, foram resguardados. Todos foram executados. Não tem guerra, não tem batalha, tem execução. Por isso a certeza de que o medo principiado só se fez aumentar. E todos foram mortos pelo fio da espada. Deus à frente da batalha. Tais detalhes deixam o texto um pouco mais rico, dão sentido a algumas coisas que às vezes não tínhamos percebido, ilustra mais, parece que às vezes nos coloca, no meio do movimento. E certa vez um jovem me perguntou, por que isso não está escrito no texto? Já que há, e realmente há, plurais documentos, muitos documentos, que contam a narrativa da conquista de Canaã, da batalha de Jericó, nas vozes dos conquistados, e reprisam nossa narrativa. Logo, por que isso não está no texto? E a resposta nos é muito simples, porque o objetivo do texto não é nos dar cores vivazes sobre o que era a guerra no mundo antigo, sobre como foram as batalhas da conquista da terra de Canaã, porque este não é um livro sobre um general poderoso, Josué. Este não é um livro sobre as crônicas da guerra de Israel. Este é um livro sobre a soberania do rei de Israel, do Deus de Israel. Este é um livro sobre a identidade do povo de Deus, sobre a edificação desta identidade por parte do próprio Deus, e que como soldados de Cristo, não precisamos da razão estratégica da vitória. Deus estava à frente da batalha. E algo igualmente interessante do texto é a mudança que aqui acontece, pois qual a resposta de Josué? Depois da preparação com o anjo do Senhor, depois da convocação do seu chamamento, qual é a sua disposição? Nesta terceira parte do texto, e a disposição é obediência inflexível. Pois mesmo desentendendo, porque nenhum filho de Israel saberia ou conheceria as práticas dos amorreus neste tempo, eles não teriam ideia de que eles estavam atemorizados, de que o Senhor já vinha fazendo sua batalha desde a travessia, desde o Egito, pois os próprios filisteus, em ocasião de Samuel, quando estão com a arca, temem o Deus que fez o que fez no Egito. Ora, o próprio Deus edificara o seu nome. Eles não sabiam do que nós também não precisamos saber para entender o propósito do texto, o propósito de Deus para os filhos de Israel. Em completa abnegação e inflexível obediência, fidelidade, completamente diferente da geração do deserto, eles se dispõem.
as muralhas caem e eles sobem. Não há reação dos inimigos. Deus fez a sua batalha. E o líder, como espelho do povo, responde de maneira inflexível, anuncia o comando do Senhor aos filhos de Israel, e como eles respondem? De maneira inflexível. Seguem. E Deus faz a sua vontade. Não precisamos da razão da batalha. Somos soldados na causa de Cristo. Não é a nossa batalha, é o serviço de Cristo. Vivemos para Cristo. Não somos generais, somos soldados. O apóstolo Paulo, no texto de Timóteo, na epístola a Timóteo, capítulo 2, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4, Paulo assim o diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E veja só, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O objetivo do soldado é satisfazer aquele que o comanda, aquele que o prepara, aquele que o vocaciona. Sua disposição não é responder a si mesmo, não para si, mas para o Senhor. A nós cabe obediência, entrega, abnegação. Uma geração não conseguiu abnegar-se a si mesma, mas entregue ao próprio medo, à sua curta visão, temeram, murmuraram e incrédulos buscaram a si antes do Senhor, usurparam o lugar do seu rei. Ora, o que é usurpar o lugar do Senhor? Sabemos, é o nosso pecado, como gênero humano. Usurpar o lugar de Deus não é ser o Senhor cósmico do universo, dominar o universo. Não, usurpar o lugar de Deus é ocupar o lugar do Senhor no seu coração, a destra do Senhor, o senhorio de Deus sobre a sua vida, e colocá-lo a si mesmo no seu lugar. Isso é tomar o lugar de Deus. E isso nós fazemos quantas vezes? Quando buscamos mais para si, quando buscamos o Senhor porque sabemos que Ele pode nos abençoar, porque queremos libertação, porque queremos vitória, porque queremos cura, porque queremos sucesso, porquanto temos de querer a sua glória, e em primeiro lugar, talvez melhor, em único lugar, buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas que a Ele cabem, sejam por Ele acrescentadas. A chave da vida cristã, a natureza essencial da vida cristã é a abnegação, para que não sejamos nós, mas seja Ele. Isto é demonstrado no nosso texto. Um povo estava sendo preparado pelo Senhor para responder com esta entrega e com esta dedicação, para ser o fruto da aliança, testemunho de Deus sobre si ao mundo dos homens. E como este povo aprendeu tudo isso? Segundo podemos ver no texto de Atos, capítulo 14, verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando, veja só, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Esta geração fora preparada nos 40 anos da peregrinação. Esta geração fora preparada no limo da adversidade. E esta é a razão do sofrimento, porquanto também nos anuncia a Escritura.
nos aprimorar, nos aproximar do Senhor, motivo de grande alegria, porque nos intensifica em profundidade e em intimidade com o nosso Deus, porque é quando nada podemos é que reconhecemos que só nele vivemos. E depois de um ano tão difícil, depois de batalharmos em uma realidade completamente atípica, de profundo sofrimento realmente, podemos crer que o Senhor nos aperfeiçoa, nos prepara. Mas para que nos prepara? Para respondermos à sua vocação com igual disposição. 40 anos antes o povo era rebelde, incrédulo. 40 anos depois, um povo fiel, feito fiel por parte do Senhor. O povo iria cair, iria se reedificar, e isso vai acontecer não só por todo o Antigo Testamento, em especial no livro de Juízes, mas por toda a nossa vida, até que completamente unidos a Ele em glória, estejamos definitivamente livres daquilo que hoje estamos sujeitos. Nós aprendemos através do sofrimento, e também o texto de Hebreus, capítulo 5, no verso 8, nos lembra que nós precisamos aprender como Ele aprendeu. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Sendo o próprio Deus, não usurpou ser como Deus. O rei da batalha, o verdadeiro general, que literalmente estava lá para fazer a sua justiça, vem para obedecer. Mesmo completamente Deus, como também completamente homem, para ser o representante da aliança, e completamente Deus para poder cumpri-la, ele vem como todo homem para servir. E sofreu, mas fora feita segundo a sua vontade também, a vontade do Pai. Este não veio edificar nada para si mesmo. Este, o Filho do Homem, não tinha onde reclinar a cabeça. Não veio para possuir, não veio para realizar, mas veio para ver cumprida a obra redentora do Pai, manifesta nele, completada nele. Não simplesmente para pagar nosso saldo de dívida, mas para nos dar verdadeira vida, para nos dar na sua morte também a sua vida, e vivamos algo completamente diferente, não para nós. Cristo não salda uma dívida e você segue sua vida. Cristo é a sua vida, e promove cada vez mais intensa união com Ele, enquanto nos santifica por seu Espírito. Vivemos para Ele, isso é identidade. E sim, a dificuldade, a adversidade nos edifica nesse caminho. Soldados na causa de Cristo, é o que somos como igreja, como filhos da aliança, como também o foram os filhos de Israel. E cabe a nós igual abnegação, igual entrega, igual devoção. Há um lugar para o povo de Deus, diante de Deus, e nós o reconhecemos quando reconhecemos o lugar do Senhor, quando nos entregamos a Ele, para que Ele faça e não a nós. O texto mostra homens que reconhecem o seu lugar, quando passam a reconhecer o lugar de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que seu Espírito nos ilumine e sua verdade nos aqueça, em nome de Jesus. Oremos mais uma vez.
Senhor Deus, Pai, a nós cabe, Senhor, o corar de vergonha, porque sabemos que temos falhado com o Senhor, porque sabemos, Pai, que muito procuramos para nós, que muito almejamos e demandamos na nossa vida, porque somos, Pai, filhos dos ídolos do nosso coração. Pai, que seja o Teu Espírito conosco, afasta de nós todo o sentimento de protagonismo, Pai, de prioridade. Não há nenhum equívoco, Pai, em termos planos, em termos desejos, mas tudo deve estar subjugado à Tua vontade. Nos ajuda, Pai, a tomarmos nossas decisões segundo a Tua palavra. Temos em nossas mãos a Tua vontade definida pelo Teu preceito, pela Tua lei. Ajuda-nos, Pai, a compreendê-la, a desprendidos, Pai, dispostos a almejar a Tua lei, a desejá-la todo dia e todo tempo. Construa no nosso coração, Pai, uma identidade fiel, dedicada, mesmo que se apraz ao Senhor, através do sofrimento. Que este nosso tempo, Pai, seja tempo de crescimento. Edifique em nós, Pai, por Cristo e não por nós, e que vivamos, Senhor, segundo tudo assim o deve ser, para a Tua honra, para a Tua glória e pelo santo nome de Jesus. Amém.